Antes eu quero dar um toque todo especial aí da equipe da Imobiliária Original, né? Para destacar para vocês, antes do Miguel Brambila dar a citação dele, porque a Imobiliária Original é uma empresa especializada na criação de oportunidades de negócios imobiliários para os seus clientes e atua com credibilidade e sigilo necessário para a elaboração de projetos pessoais e empresariais bem-sucedidos. Agende uma visita com a nossa equipe e você percebe a diferença de cara. Imobiliária Original, 3537-2799, WhatsApp 991 47 50 81. Miguel Brambila, agora sim cumprimentando você na programação desta manhã. Mais uma vez, um prazer imenso estar junto com você. Olá, Edinho Soares, muito bom dia. Muito bom dia a toda essa nossa querida audiência aqui do Sabe Caxias by Bitcoin. É um grande prazer estar em sua companhia e você que é um amigo positivo, um amigo de fé, meu irmão, camarada. Vamos em frente, Edinho. Chegamos a mais uma semana, né, de confinamento, de pandemia, e decifra-me, eu te devoro, meu caro amigo. E os números vão crescendo e os números vão aumentando, né? Caxias do Sul chegando quase a 100 pessoas oficializadas ou positivadas para o Covid. Nós temos números também que chegam aí a bastante expressividade a nível Brasil, praticamente, ou ontem, mais uma vez, o número de recorde de óbitos relacionados à Covid, 844. Tem números a serem analisados aí, Miguel. É verdade, Edinho. E os números nos trazem aí uma realidade parcial. A gente sabe disso. Pelas falhas monstruosas que nós temos no sistema estatístico brasileiro, né? Tudo é aproximado, tudo é suposição, né? Tudo é uma possibilidade hipotética. E isso não é bom, né? Não é bom. Nós precisamos, devido aí à necessidade urgente de avançar em todos os sistemas nacionais, usar cada vez melhor a tecnologia que nós temos à disposição. Mas isso, infelizmente, né, passa por como sempre dissemos, né, o Brasil está sempre em reforma, por um avanço institucional bastante acelerado no Brasil. Porque você veja bem que os números que estão aparecendo são números de outros dias. Muitas vezes a justificativa da autoridade, não, aconteceram aí, vamos falar em nível nacional, 800 mortes, não é? Não foram todas no mesmo dia porque atrasou o processo, etc, etc. Então tudo pela metade, tudo incompleto. Por exemplo, temos tantos leitos de hospital de campanha lá em tal lugar no Rio de Janeiro, mas faltam os equipamentos, faltam as EPIs, então não adianta nada, tem pessoas na fila. Quer dizer, tudo pela metade, né? Então os números também, não há como se fazer uma análise. E assim eu volto a dizer, como digo para pessoas que têm suas opiniões fundamentadas, e eu não tenho, né? Eu sou Raul Seixista, né? Sou uma metamorfose ambulante, prefiro ser convencido pela razão do que acreditar cegamente, né? Com fundamentalismo e qualquer coisa. Ninguém sabe nada. Caxias do Sul, por exemplo, estamos bem até, considerando, mas a temporalidade, a questão do frio, a questão geográfica, tudo isso vai influenciar. Como nós falamos ontem no programa, inclusive. E nós não estamos vivendo um isolamento nenhum, por enquanto, né? Tem o centro, você não encontra lugar para estacionar. Às vezes, ontem tive que também, novamente, né, você precisa sair às vezes. Levar minha esposa a uma consulta médica de rotina e não tinha lugar para estacionar, e tinha engarrafamento e assim por diante. Então, né, muita coisa vai acontecer ainda. Os números vão crescer, estão crescendo até lentamente em Caxias do Sul, mas já aceleraram desde o começo, né? Nós ficamos aí 2 ou 3 semanas antes de chegar aos 50, e aí em menos de 2 semanas já dobrou para 100, e vai aumentar, gente. Miguel, eu gostaria de trazer algo para a tua análise hoje, todas as observações, que me chamou a atenção ontem. Ontem estava eu nas redes sociais, né, fazendo aferições, experienciações, medindo, observando como é que está o censo popular, e eu encontrei um grupo de uma polarização, ou um grupo que está começando a levantar-se, ganhando um encorpamento, que está totalmente afinado com as ideologias e
a ideia acadêmica de Osmar Terra? O que a gente pode dizer sobre tudo isso, fazendo uma análise sobre isso? Olha, está crescendo o número de pessoas adeptas que estão utilizando-se, né, do vocábulo, das ideias, da expressão e vamos dizer assim, das bases teóricas de Osmar Terra. Tem um grupo crescendo nas redes sociais. O que você pode analisar sobre isso? Edinho, sabe que eu sou estudante da física quântica, né? O segredo. Então, aquilo que você foca ganha força. E eu acho que nós temos até uma parcela de responsabilidade nisso, né? Porque o Osmar Terra ganhou espaço na sua estratégia e ainda eu acho que ele é o Celso Roth do governo. Ele ainda vai ser chamado para o Ministério da Saúde. E a mídia permitiu, a mídia é democrática, né? E a mídia abriu as portas. E ontem eu encontrei, já tem páginas, já tem grupo, já tem compartilhamentos de suas opiniões, dos seus vídeos, já tem um grupo aglutinando aí já. E ele errou tudo. Ele disse que o pico seria 8 de abril, que não morreriam 5 mil pessoas. Né? E nós já estamos aí, passamos de 14 mil pessoas, vamos chegar a 15 mil pessoas hoje, né? Como nós acertamos matematicamente, infelizmente, né? Não tenho contatos no submundo para saber quantas pessoas vão morrer no céu, mas já 14 mil ontem, hoje vai morrer mais umas 800, 900 pessoas, infelizmente, né? Sexta-feira, no final do dia, nós teremos 15 mil pessoas. E você pode crer, Dinho, que o pico agora, a pessoa está falando que é em junho, ninguém sabe. Né? E muito menos o Osmar Terra, dizendo, né? Nós acompanhamos aí os noticiários da Suécia, dizendo lá que na Suécia foi... Não, a gente vai errar os números, tá? Ontem até acho que errei o número com você, deve ter sido injusto com você na questão dos lugares aí, dos posicionamentos, que eu disse que estava em segundo, mas realmente o Brasil está. Eu quero me corrigir, pedir desculpa para ti, Edinho. Estava em sexto lugar, uma coisa assim, mas a gente vai errar os números, né? Os números não se tornam uma realidade absoluta num país que não tem capacidade de comparações contextualizadas num debate saudável, num debate onde não há necessidade de haver um consenso absoluto, mas onde as divergências não sejam baseadas no cala-boca, né? O Nelson Teches já não apareceu mais nas coletivas desde a semana passada. É verdade. Pode ser que fique em segundo lugar aí o general por um tempo, né? Mas é certo. E isso aí já era dito antes. Para que trocar o mandete e botar um cara que fala a mesma coisa? Né? Porque era questão política, era óbvio. E continua ainda o presidente falando só nas eleições de 2022, Adinho. Eu quis trazer esse ponto de vista para você analisar, e você disse muito bem, né? Você utilizou uma frase sobre física quântica, mas eu tenho também saindo da esfera da ciência e de uma frase popular que diz assim, né? Que há para todos os gêneros, né? Há pessoas para todos os gêneros. Se nós defendermos aqui a ideia da Terra plana, aparecem pessoas que vão se aglutinar em torno disso, como também, né, aparecem pessoas que se aglutinam em torno de conceitos, de ideias. A gente sempre vai encontrar, né, os nossos, né? Por isso que existe essa partidarização grandiosas em nosso Brasil. E você disse uma coisa que me chamou a atenção também, que é bem... Ontem eu estava ali como ouvinte, ouvindo, e no período da tarde eu fui experienciar, por isso estou trazendo também esses dados a mais. Fatalmente o Taish está começando a ficar nas fileiras mais atrás, não está tão presente como deveria estar orquestrando, comandando todo esse teatro dos cuidados da população frente a essa pandemia que nós estamos vivendo. Cada vez mais os governadores estão aparecendo e deveria-se aparecer mais agentes de saúde, pessoas de autoridades, médicos, falando como estava no começo. Mas quem está assumindo cada vez mais parece que são agentes políticos no teatro, que estão aparecendo em lives, em entrevistas. Ontem até mesmo o prefeito de Passo Fundo, naquela exposição que estava fazendo, e nós queremos ver mais médicos. Cadê os médicos? Os epidemiologistas, os virologistas, cadê a classe que deveria eles estarem agora à frente falando? Parece que as coisas estão caminhando-se para esferas políticas, Miguel. É verdade, é porque o médico sério, ele sabe que a vida, ela precisa ter cuidados, né? O médico sério, e nós temos aí raras exceções do médico que não é sério, né, e são criminalizados aí como todo mundo, assim como o jornalista que não é sério, assim como, né, o político que não é sério, mas os políticos sérios no Brasil estão trabalhando.
E você veja bem que nós temos aí, agora, me corrija, são 23 ou 24 estados, né, por aí, eu acho que são 24, depois a gente confere o número, os governadores, então quer dizer, todos os governadores, mais os prefeitos, são 5 mil e tantos municípios no Brasil, então quer dizer, uma pessoa querendo tirar o foco de todos os outros governadores eleitos, então quer dizer, toda a população brasileira, todo mundo preocupado realmente com a questão. Não, é inacreditável isso. Os médicos não querem se expor, porque se você não tem... É óbvio que quem está na política, no ministério, é rara exceção, a não ser que seja uma ditadura, tem alguma pretensão política, né? A não ser que você tenha um ditador e ministros ali, como igual a Coreia do Norte, só para executar o que você manda, né? Isso é uma ditadura, né? Ou na Venezuela e tal. Fala que, né, faça tudo que eu mandar. Fora isso, numa democracia, todo mundo que está em torno de determinado poder, inclusive secretários municipais, vereadores, até mesmo o presidente de bairro tem pretensões políticas. Isso é uma coisa normal. Então, o Mandetta foi fritado, né, pelo Bolsonaro, com a nave andando, colocou um piloto que precisou se inteirar dos equipamentos e se demonstrou um médico sério. Pelo menos isso, né? Mas, porém, né, está tomando do mesmo veneno, não devia nem ter assumido, né? As pessoas estão com pena. Não, está lá porque ele quer. Eu não tenho pena, né? É uma escolha, saia então, né? Saia e diga, olha, não, né? Mas ele teve coragem, sim, de contradizer, está percebendo isso. Não, ele pensou, não vou contradizer, não posso aceitar uma realidade como essa. E nós temos sido redundantes nesse sentido, né? Isso é muito ruim. Né, muito ruim, mas é preciso que as pessoas entendam, sim, que a pandemia existe, que você tem que se cuidar, né, pessoas ricas ou pobres estão morrendo. O discurso do Osmar Terra é que o pobre é que está sofrendo, né, mas o pobre também tem medo de ir para a rua, né, o pobre também tem, uma senhora que perdeu o pai ontem numa entrevista também disse, olha, eu não quero pegar esse vírus. Você veja que tem toda essa polêmica aí do auxílio emergencial, que não tem nada de emergencial. Enquanto isso, né, uma medida provisória para flexibilizar as questões, ao mesmo tempo que se diz que se combate a corrupção neste governo, não se combate nada, né? Uma medida provisória que está polemizando aí nas questões de erros graves dos funcionários públicos na administração de recursos durante a pandemia, o que, segundo analistas, vai facilitar a corrupção, né, na administração do dinheiro público. Enquanto isso, essa pressão empresarial, que Caxias tem muito também, né? Ontem, inclusive, conversei com uma pessoa aí que disse, não, então todo mundo não tinha que trabalhar. Não é assim, né? Se eu não posso, que sou comerciante, não posso trabalhar, então o médico também não deveria. Mas então, como é que vai ser então, né? Então você veja que a cabeça das pessoas funciona de maneiras muito diferentes e muito absurdas às vezes, Edinho. É bem interessante mesmo. 11 horas e 48 minutos. Miguel, eu gostaria que você... Eu não sei como usar palavras para tentar expressar esse pensamento, mas vou tentar trazer o conceito dele. Me parece que a gente está olhando hoje o Brasil numa discussão acadêmica buscando proteção, né? Como proteger o cidadão brasileiro, como proteger as pessoas. Aí está essa aglutinação em torno de dois polos. Uma ideologia voltada aos confinamentos, que é o que nós estamos adotando, seguindo critérios que outros países fizeram, mas há também uma pressão muito forte, está polarizada tudo isso na visão, né, e no que quer o Jair Bolsonaro, e que quer a economia a pleno vapor. Aí a gente está vendo ideias mais radicais do libera tudo, a exemplo do que nós citamos agora do Osmar Terra. Mas não estaria da hora de entrar um pouco mais de ciência e trabalhar em cima de, vamos dizer assim, de construir alternativas ou construir coisas, construir técnicas ou paramentos seria a palavra, do que nós não temos. Vou dar um exemplo. Falam-se que o objetivo das pessoas ficar em casa é porque não tem respirador. Mas no Brasil não se falou ainda criar indústrias para fazer os respiradores, né? Nesse exemplo. Estamos falando que a máscara é uma das ferramentas mais eficazes. Não seria legal cientificamente agora criar meios de modernizar essas máscaras, né? Modernizar no sentido de melhorar o conforto, criar modais para nós fabricar isso em massa. Me parece que nós estamos tão focados em paliativos
e estamos esquecendo de mergulhar e aproveitar essa oportunidade de fazer coisas macro. Exemplo, nós estamos brigando agora para poder botar um hospital de campanha ativo, mas não falamos em sequer construir algum hospital, construir uma regionalização. Estamos discutindo para ver a demora dos exames, mas a contrapartida não se fala em criar laboratórios para exame. Não sei se você conseguiu pegar o gancho do raciocínio e ver que o nosso país ainda não se levantou para a obra, para o ataque, o ataque no sentido de, pelo bom senso, pela boa razão, para trazer ferramentas que nos alicerciem maior segurança, para que, como disse, né, nós vamos precisar, evidentemente, um dia enfrentar isso. Mas claro que enfrentar isso com armadura é melhor do que enfrentar isso de peito aberto, né? Você falou muito bem, né? Nós estamos enfrentando de forma medieval, de armadura, né? Porque e aí até o que foi construído, assim, né, eu entendi o teu pensamento e você está corretíssimo. Né? Você, desde o primeiro momento, eu concordei com aquela ideia do Exército que você colocou, que na Argentina e em outros lugares estão fazendo isso. O Exército deveria distribuir cesta básica para as pessoas nas periferias e depois, no segundo, se suspendesse temporariamente 1 mês, 2 meses as contas básicas de água e luz, e depois, num segundo momento, as contas mais, né, secundárias, que você garante para a pessoa ficar em confinamento, né, a comida, água e luz. Né? Aí depois, num segundo momento, você faria aí esse pagamento da Caixa Econômica, não exporia as pessoas nas filas, passando essa vergonha, essa humilhação. Então você está certíssimo, né? Uma agilidade numa visão empresarial. Várias empresas, inclusive, já apresentaram respiradores. Infelizmente, no Brasil, o que acontece? Nós vimos aí as denúncias de corrupção. Então as pessoas, né, pessoas que nunca trabalharam com equipamentos de saúde, perceberam que podiam importar, né? E aí, vou importar para ganhar uma grana em cima. Então, inclusive tem uma operação da Polícia Federal que se chama Mercadores do Caos. Achei muito legal, né? Parece o nome de um livro. Os nomes das operações da Polícia Federal são brilhantes, né? Ou seja, mercadores do caos, realmente. Porque se fôssemos uma nação de verdade, aí você precisa... essa é a questão, né? Eu vi também um comentário que precisa-se, no momento de crise, de um gestor político e não do administrador. Talvez. Então, seria mais fácil se nós tivéssemos uma liderança política nacional unificando as ações dos governadores, dando aquele exemplo moral, visitando hospitais, acelerando com as empresas, como nós dissemos ontem aqui, né? Porque os testes que estão sendo feitos aí por algumas associações têm um custo, mas né, quem puder pagar, vai pagar, quem não puder, então o processo de elitização continua no Brasil. Não é uma questão ideológica, é uma questão de ação realmente. Fizemos aqui 40... Se nós estamos aí com medo que vai ter muita gente, vamos fazer vários hospitais e que permaneçam depois. Não vou ficar fazendo um puxadinho, né? Miguel, quer ver só um raciocínio aqui, um pensamento, e você me ajuda, ver se eu não estou ficando, quem sabe, maluco. A gente pode estar ficando até mesmo, caminhando fora do caminho. Ó... Faço igual foi feito nos Estados Unidos, quando fizeram lá nas cataratas de Niagara Falls, fizeram a maior usina hidrelétrica da época, né, a época que o conceito da eletricidade estava surgindo no mundo. Eu abro um edital para que pessoas, associações, ou que pessoas apresentem um respirador dentro de umas medidas técnicas que seja algo que seja necessário para o momento que nós estamos vivendo. Aí, com certeza, no nosso país, como você disse, nós temos aqui o Frank na Universidade de Caxias do Sul, aguardando liberação. Nós temos aquele outro que me chamou a atenção, confeccionado em 3D lá em São Paulo, tem alguns outros. Todo mundo manda. Aí nós temos lá o Ministério da Ciência. Nós vamos chamar os acadêmicos para poder verificar desses respiradores quais seria o melhor. Aí vai dizer assim, esse aqui se provou ser o melhor. Aí eu criaria uma estatal de medida urgente, mas não para desviar dinheiro e superfaturar e colocar a gentarada lá cheio de cargo para poder virar cabide de emprego, mas uma estatal séria. Eu estatizava a patente para poder criar respirador em larga escala. Nós temos 13 milhões de desempregados. Vamos qualificar uma massa de mão de obra que já está semi-qualificada, talvez, para essas funções. Nós temos aí soldadores, nós temos torneiros mecânicos, nós temos toda a gama profissional no mercado aí, óssea, precisando trabalhar. E nós criávamos, né, no exemplo, uma subdivisão no sul, uma subdivisão no centro-oeste dessa estatal e começavam a fazer respirador para poder mandar para esses hospitais. Será que trabalhando melhor essa ideia não era uma das soluções que nós podíamos adotar nesse país, Miguel?
Olha, com certeza, Edinho. Foi isso, aliás, que o Bill Gates fez. Ele mandou o projeto dele de construção de uma máquina para retirar a umidade do lodo e transformar em água potável, as universidades não aceitaram. Né? É porque, né, na verdade, ele é um contraponto das universidades, porque ele não terminou o curso superior. A sua genialidade foi além disso. A política. Ele fez isso. Ele criou, então, um concurso através da sua fundação. Se apresentaram vários projetos, só que ele tinha tempo para isso, estava na frente do seu tempo, né? Já preocupado com essas questões de saneamento básico. O Brasil é aquela história, né? Vende o almoço para pagar a janta. E nós temos que aprender com isso para o futuro. Não podemos desistir do Brasil, mas é perfeita essa ideia. Né? Isso o Ministério da Tecnologia já podia ter feito. Onde é que está, né, o ministro da Tecnologia, que ficou aí, não me lembro o nome dele agora, o astronauta. É o Pontes, né, Pontes, né? O Marcos Pontes. Trouxe para o remédio de piolho, né? Não, 94%, né, do vermífugo, né? Onde é que está? Sumiu, né? Perdeu a credibilidade. A questão é essa. No começo, várias empresas se mobilizaram, mas viram que não havia aí muita liderança, essa briga política desviando o foco, as pessoas começaram a se desmotivar. Isso aí, uns acham que não existe, outros acham que a quarentena não funciona. Essa infantilidade que você tem é a falta, né? Como você tem uma casa onde as relações são disfuncionais e os diálogos estão atrasados, né? Daqui a pouco a rotina daquela casa desaparece na bagunça e os laços se despreendem. Ou seja, a família é a célula da sociedade. Você está certíssimo. Bastava o Marco Pontes, né, fazer, em 2 meses já teria desenvolvido esse projeto, já teria patenteado e já teria vendendo para o mundo, fabricando em alta escala, mas primeiro que o presidente não acredita, né? Então, quer dizer, falar qualquer coisa contra a visão do presidente é cair do ministério, né? Esse seria a função do ministro da Tecnologia do governo federal, sim, com certeza, Edinho. Certíssimo. Inclusive, os hospitais de campanha são temporários. Para onde é que vão esses equipamentos depois? Vão ficar todos sucateados, como acontece no Brasil? Vão ficar nos porões, vão ser vendidos, vão ser desmanchados, né? Não poderia ser, por exemplo, assim, prédios abandonados que tem, mas precisa, assim, né, alguns fizeram, né? Ou mesmo instalações dos quartéis, onde lá tem muita gente, enfim, né, Edinho? Nós temos espaço físico tem. Ser mais inteligentes nisso. Você está perfeito, meu irmão. Espaços físicos, nós observamos que nós temos muitos espaços físicos, né? Aí uma suposição aqui, só um outro pensamento, né? Mas nós vamos precisar para poder... Agora tem o respirador, tá faltando o hospital. Nós vamos precisar agora de criar hospitais. Nós abrimos uma estatal, né? Uma estatal para a pró-construção de hospitais e contratamos a massa de mão de obra para lá. Nós temos 13 milhões de brasileiros e nós começamos a fazer hospitais gigantescos, licenciado com as universidades, aonde que está o conhecimento, esses professores, esses acadêmicos que estão ali, né? E nós dinamizaríamos, colocava a inteligência que nós precisávamos por meio dos princípios acadêmicos, colocávamos aí pessoas, né? Os residentes que têm um conhecimento junto com aqueles que estão quase se formando para instruir, e nós dávamos jeito. Nós íamos construindo, erguendo esses pilares que nós não temos. Mas o que nós estávamos falando de gancho agora para finalizar, eu te passo, você finaliza o programa, que parece que nós estamos focados só nessas medidas paliativas. Manda umas máscaras pro pessoal, bota o pessoal no confinamento, dá 600 pila para eles, vamos erguer, precisamos de hospital, não tem, ergue um com uma lona, né? Bota lá umas camas lá, pega aquelas caminhas, deixa lá, vamos fazer uns paliativos. Parece que o Brasil não enxergou que não é paliativo que nós precisamos agir de forma urgente. E olha que matéria-prima não falta, né? Aqui matéria-prima vai pro mundo todo, vai para navio para lá, nós mandamos aço pro mundo inteiro, nós mandamos a proteína pro mundo inteiro. Acho que aqui tem força suficiente para fazer essa transformação necessária para que nós contornamos, nos empoderamos em cima do problema, né? Ficamos mais empoderados para poder enfrentar esse vírus. É verdade, e demorou, né, Dinho? Agora já perdemos aí um tempo na descrença, né? Não adianta falar do carnaval, não adianta falar que você foi enganado, não adianta falar do passado, a não ser que seja para aprender com ele e transformar o Brasil para os próximos caminhos. Nós não sabemos ainda, continua posta esta questão, mesmo, né, no final das pandemias, nós vamos ter que sair, vamos ter que trabalhar, vamos ter que resolver coisas, não é possível, né, parar por tempo indeterminado, mas estamos sofrendo aí prorrogações. É claro, a vida acima de tudo, não existe economia sem vida, nós não vamos voltar ao tempo das cavernas.
Mas essa agilidade que você prega é uma agilidade empresarial que deveria se ter, assim, casada com uma questão política, né? Uma administração mais dinâmica das questões nacionais. É claro que também, por outro lado, eu entendo que eu disse o prefeito de Passo Fundo que o governador deveria agir também nesse sentido, né? Talvez também como liderança, mas nós não temos também uma liderança nacional. Porque você ficar falando números e estatísticas, né? Você veja que, por exemplo, uma peça que falte no teu computador, você tem que agir. Acontece, né? Você vai ter que ver onde é que está o problema, você vai ter que buscar um fornecedor, você vai ter que trazer um técnico, resolver e pronto, e vai poder usar o serviço novamente. Então as EPIs também deveriam estar sendo já fabricadas em alta escala, né? O Brasil não, máscaras caseiras, né? E salve-se quem puder. O Brasil não pode querer se colocar no mundo civilizado, andando na contramão da história, sendo que nós temos grandes empresas aí precisando também negociar com o mundo, né? Então, negar simplesmente a pandemia é uma grande arrogância, né? Achar que o seu leito privado está lá, Edinho, é uma grande boçalidade. Achar que as filas do SUS, e isso é só incomodação de pobre, né? Também é uma maldade social. E eu acho que é isso que muita gente pensa, né? Porque, assim, você não pode... O Osmar Terra fala populisticamente do pobre, né? A gente deu muita força no negativo para ele errou tudo, né? E vai acabar no ministério errando tudo, porque o semelhante se atrai, essa é a lei. Ele está fazendo esse discurso querendo colar no Ministério da Saúde faz tempo. É o único que eu ouvi falar no mundo. Fora ele tem mais força, né? Tem ali os seus arredores, ali, os seus defensores fundamentalistas, assim como tem os da Terra Plena, Edinho. Mas sim, é preciso agilizar o processo de construção material de equipamentos de saúde, porque eu acredito, sim, que vai passar. Mas nós inauguramos os 49 leitos de UTIs lá aqui no Hospital Virvi Ramos. Beleza, não está nem ocupado ainda, né? Mas daqui a pouco vai ter 100 pessoas na fila. Não é negativismo, não começou nem a chover ainda. É verdade, Miguel. E depois nós temos essa questão do inverno, ainda tem muitas coisas ainda para nós descobrimos. Mas, meu querido irmão, nós estamos chegando fatalmente ao término do programa. Esse programa aqui ele precisaria, né, de ser ampliado. Mas lá o que acontece? Aí quando eu e o Miguel fomos discutir e ampliar, a gente percebeu, vamos fazer o seguinte, em vez de ampliar, vamos colocar uma dosezinha de uma pílula todos os dias. Então, de segunda a sexta-feira, tem essa pílula diária de informações a partir das 11h30 até o meio-dia para você acompanhar. Miguel Brambila, fechando mais uma semana. Muita força positiva à nação brasileira, ao povo brasileiro. Você falou em números, né, que iam chegar a tantos mil, está chegando, realmente, nós estamos com quase 14 mil. Se não bateu hoje, né, aquela marca, Deus que me perdoe, não é o que nós queremos, mas são números e estatísticas. Eu gostaria que você fizesse um fechamento, uma análise e uma convocação geral à nossa audiência para segunda-feira nós estarmos aqui juntos novamente nesta programação. É verdade, meu caro Edinho, né? Mas com relação ao nosso tempo, né? Vamos ocupando como nos permite. Eu acho que está muito legal esse nosso bate-papo e podemos errar, né? Temos comentários abaixo e temos espaço para o contraponto, inclusive. Este aqui é um programa altamente democrático e livre. Verdade. Nós não somos os donos da verdade, Edinho. Estamos também juntos querendo avançar nessa questão de superação do coronavírus. Queremos ganhar dinheiro, evidentemente, né? Queremos que a sociedade prospere, enfim. Então, é preciso sim ter seriedade, ética, respeito e quando errar, voltar atrás. Ninguém sabe nada ainda, infelizmente, e o tempo está passando, né? Nós já colocamos muitas coisas neste programa, a matemática está sendo exata, infelizmente. Hoje nós vamos chegar no final do dia a 15 mil mortes, né? Lamentavelmente, gostaria de estar errado, né? O nosso querido amigo gaúcho, né, deputado Osmar Terra, disse que não passaria de 5 mil mortes, que era uma epidemiazinha localizada que talvez nem acontecesse, né? E está sendo desmascarado, e tem que ser porque ele é uma autoridade pública, né? Mas infelizmente ainda né, no óbvio da matemática política, ele acha que ainda vai ser o Celso Roth do governo federal, vai acabar lá no governo do Bolsonaro, e isso se o presidente permanecer, né? Se não for o Hamilton Mourão que assuma, porque a coisa está pegando fogo, Edinho, né? Mas enfim, nós colocamos questões importantes, as tuas proposições da questão de produzir, né, insumos, não podemos nos descolar da política, estão atrasadas por causa desse debate político, senão já estaríamos na frente, e infelizmente ainda estamos mais um fim de semana com este enigma, né? Vamos nos cuidar, usar a máscara, fazer aquilo que é necessário,
para que nós sobrevivamos e avançamos e estamos fazendo mais uma vez parte da história no futuro, né? Olharemos para trás todos de máscaras, né? Vendo esta época da humanidade, né? Muito difícil, mas Deus não dá um fardo mais pesado do que os nossos ombros possam carregar e nós vamos vencer esta, meu caro irmão Edinho. Bom final de semana a todos, se cuidem, segunda-feira estaremos de volta num bate-horário 11h30, sabe, Caxias vai Beat com Caradinho. Valeu, abraço e assim nós encerramos. Bom final de semana a todos, muito obrigado a todos que participaram junto conosco. Já ao 12h15, agora Bitcom meio-dia com ela, a jornalista Melissa Bueno para vocês. Fechamos por aqui, tchau, tchau. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.